Você precisa de um lar, e eu de uma mãe para meus filhos, disse o rico fazendeiro. Helena caminhava há 3 dias pela estrada empoeirada do interior, com os pés inchados e a garganta seca. Tinha perdido tudo numa questão de semanas e agora vagava sem destino, carregando apenas uma trouxa com as poucas roupas que restaram. O som de cascos de cavalos a fez erguer a cabeça. Uma carroça de madeira se aproximava, puxada por 2 animais grandes e fortes. Helena não pensou 2 vezes. Estendeu a mão trêmula e acariciou o focinho do primeiro cavalo, fazendo o veículo parar bruscamente. O homem que conduzia a carroça puxou as rédeas com força, surpreso com aquela cena inusitada. "O que a senhora pensa que está fazendo?" A voz dele soou firme, mas sem agressividade. Helena levantou os olhos. O homem tinha barba bem feita, usava um chapéu largo que protegia o rosto do sol forte, e havia algo cansado em seu olhar. Atrás dele, 5 crianças observavam a cena com curiosidade. "Desculpe, senhor", Helena conseguiu dizer, a voz rouca de tanto tempo sem falar com ninguém. "Eu só preciso de ajuda." Ele estudou a mulher por alguns segundos. As roupas dela estavam sujas de poeira, o cabelo castanho despenteado caía sobre os ombros e havia uma expressão de desespero contido em seus olhos. "Há quanto tempo está na estrada?" 3 dias, Helena respondeu baixo. "Talvez 4. Perdi a conta." Uma das crianças, uma menina de uns 12 anos, cutucou as costas do homem. "Pai, vamos logo, está ficando tarde." O homem ignorou a filha e continuou olhando para Helena. "Está procurando trabalho?" Helena assentiu rapidamente, agarrando-se àquela esperança repentina, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. "Qualquer coisa, senhor. Sei cozinhar, limpar, costurar. Faço qualquer trabalho honesto." "Sabe cuidar de crianças?" A pergunta a pegou desprevenida. Helena olhou para os 5 pequenos na carroça. Todos tinham expressões sérias demais para a idade que aparentavam ter. "Sim, senhor. Já cuidei de muitas crianças." O homem respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Desceu da carroça com movimentos cansados e caminhou até ficar próximo dela. Helena pode ver melhor os traços dele agora. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas carregava o peso de quem viveu muito mais. "Meu nome é Rafael Almeida. Sou viúvo há 2 anos. Ele fez uma pausa, olhando para as crianças. "Esses 5 são minha vida inteira, mas não consigo dar conta de tudo sozinho. A fazenda está caindo aos pedaços, as crianças precisam de cuidados que não sei dar, e eu estou no limite das minhas forças." Helena esperou, sentindo que ele tinha mais a dizer. "Você precisa de um lar." Rafael continuou, a voz baixa, mas firme. "E eu preciso de uma mãe para meus filhos. Não estou falando de amor ou romance. Estou falando de um acordo prático. Você tem onde morar, comida na mesa e em troca cuida da casa e das crianças. É só isso." O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu o coração disparar. Aquilo era inusitado, direto demais, mas ela estava desesperada. Não tinha para onde ir, não tinha ninguém no mundo. "Eu aceito", ela disse antes que pudesse pensar melhor. Rafael acenou com a cabeça, como se esperasse essa resposta. "Então, suba na carroça. A fazenda fica a 1 hora daqui." Helena subiu com dificuldade, os músculos doloridos reclamando de cada movimento. Sentou-se num canto, tentando não ocupar muito espaço. As crianças a observavam com olhares variados. A menina mais velha tinha os braços cruzados e uma expressão de desaprovação clara. Um menino de uns 10 anos parecia curioso, mas cauteloso. Os 3 menores apenas a encaravam com aquela franqueza própria das crianças pequenas. A carroça voltou a se mover e Helena fechou os olhos por um momento, permitindo-se respirar. Tinha um teto sobre a cabeça novamente. Não importava em que condições. Era melhor do que dormir na beira da estrada, com medo de cada som na escuridão. A viagem foi silenciosa. Rafael não disse mais nada, concentrado em guiar os cavalos. As crianças cochichavam entre si, mas nenhuma dirigiu a palavra a Helena. Ela não se importou. Estava ocupada demais tentando processar a reviravolta repentina em sua vida.
Quando a fazenda apareceu no horizonte, Helena sentiu um aperto no peito. A propriedade era grande, mas claramente abandonada em muitos aspectos. As cercas de madeira estavam quebradas em vários pontos. O mato crescia alto em áreas que deveriam ser cultivadas, e a casa principal, embora sólida, tinha telhas faltando e a pintura descascada. "Bem-vinda à Fazenda Santa Rita", Rafael disse sem emoção na voz. "Já foi bonita um dia." A carroça parou em frente à casa. As crianças desceram rapidamente e entraram correndo, deixando Helena e Rafael sozinhos. "Júlia é a mais velha", ele explicou descendo e oferecendo a mão para ajudá-la. "Depois vem Miguel, Pedro, Ana e Lucas, o caçula. Eles são bons meninos, mas estão machucados. Perderam a mãe de forma repentina e ainda não se recuperaram completamente." Helena aceitou a mão dele e desceu da carroça. Suas pernas tremiam de cansaço. "Vou mostrar onde você vai dormir. Tem um quarto nos fundos que usávamos para guardar coisas, mas dá para arrumar. Amanhã você começa a trabalhar. As crianças tomam café às 6 da manhã antes de eu levar os mais velhos para a escola na vila." "Entendido", Helena murmurou. Ele a levou para dentro da casa. O interior estava mais cuidado do que o exterior, mas ainda assim revelava a falta de uma presença feminina organizada. Havia roupas empilhadas em cadeiras, pratos na pia, brinquedos espalhados pelo chão da sala. O quarto dos fundos era pequeno e abafado, com uma janela estreita e uma cama simples encostada na parede. Havia uma cômoda velha e um pequeno espelho rachado. "Não é muito", Rafael disse, "mas é seu." "Está perfeito", Helena respondeu sinceramente. Tinha dormido no chão nos últimos dias. Aquela cama parecia um luxo. "O banheiro é no corredor. Você pode tomar banho e descansar hoje. Amanhã conversamos melhor sobre a rotina." Ele saiu sem esperar resposta, fechando a porta atrás de si. Helena sentou-se na cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou de alívio, de cansaço, de medo do que tinha acabado de aceitar. Mas também chorou de gratidão. Tinha uma chance, uma estranha e improvável chance de recomeçar. Naquela noite, Helena tomou o banho mais longo de sua vida, lavando dias de sujeira e desespero. Depois vestiu a única camisola limpa que tinha e deitou-se na cama, ouvindo os sons da casa. Vozes abafadas de crianças, passos pesados de Rafael, o ranger da madeira velha. Eram sons de uma família, mesmo que quebrada e remendada. Ela adormeceu profundamente pela primeira vez em semanas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O amanhecer chegou cedo demais. Helena acordou com o som de galos cantando e luz fraca entrando pela janela. Por um momento, não soube onde estava. Então a memória voltou, e com ela a realidade de sua nova situação. Levantou-se rapidamente, arrumou o cabelo como pôde e saiu do quarto. A casa estava silenciosa, mas ela ouvia movimentos vindos da cozinha. Quando chegou lá, encontrou Rafael tentando preparar café enquanto o filho caçula chorava agarrado à sua perna. "Lucas não quer comer", Rafael explicou parecendo exausto. "Ele é assim todas as manhãs." Helena se aproximou devagar, ajoelhando-se na altura do menino. "Oi, Lucas. Meu nome é Helena. Você pode me dizer o que está errado?" O menino a olhou com olhos vermelhos de choro, mas não respondeu. Apenas apertou mais a perna do pai. "Ele não gosta de mingau." A voz veio da porta. Era Júlia, a filha mais velha, com os braços cruzados e uma expressão dura. "Minha mãe fazia ovo mexido para ele toda manhã, mas ninguém aqui sabe fazer do jeito que ela fazia." Helena percebeu o desafio nas palavras da menina. Não era apenas sobre o ovo, era sobre o lugar que ela estava tentando ocupar. "Posso tentar", Helena disse gentilmente. "Se você me disser o que sua mãe colocava nos ovos, eu tento fazer parecido." Júlia hesitou, claramente não esperando essa resposta. Ela colocava um pouco de queijo ralado e cebolinha picada bem fininha. "Temos esses ingredientes?" Helena perguntou a Rafael. "Tem queijo na geladeira. Cebolinha tem na horta dos fundos, se não morreu." Helena assentiu e levantou-se. Nos minutos seguintes,
trabalhou em silêncio na cozinha, preparando o ovo mexido com cuidado. Júlia a observava de perto, como um guarda vigiando um prisioneiro. Quando Helena colocou o prato na frente de Lucas, todos prenderam a respiração. O menino olhou para a comida, depois para Helena, depois para o pai. Pegou o garfo pequeno e provou. Mastigou devagar. Então comeu outra garfada e mais outra. "Está bom?" Helena perguntou suavemente. Lucas acenou com a cabeça, ainda comendo. Rafael soltou o ar que estava segurando. "Obrigado", ele disse a Helena. Era a primeira vez que usava essa palavra com ela. O café da manhã continuou com os outros filhos acordando e vindo para a cozinha. Helena preparou ovos para todos, além de café fresco e pão que encontrou guardado. Miguel, o segundo mais velho, comeu em silêncio, mas lançava olhares curiosos para ela. Pedro, o do meio, foi mais direto. "Você vai morar aqui para sempre?" Ele perguntou de boca cheia. "Pedro, não fale de boca cheia", Rafael repreendeu. "Vou morar aqui enquanto vocês precisarem de mim", Helena respondeu honestamente. "E se a gente não precisar?", Júlia cutucou. "Júlia", a voz de Rafael tinha um tom de advertência. "É uma pergunta justa", Helena interveio. "Se vocês não precisarem de mim, eu vou embora. Eu não vou ficar onde não sou bem-vinda." Ana, a segunda mais nova, olhou para Helena com olhos grandes. "Mas para onde você ia?" A pergunta inocente fez o silêncio cair sobre a mesa. Helena não tinha resposta para isso. Não tinha para onde ir. E todos ali sabiam disso. "Bom", Rafael quebrou o silêncio, levantando-se. "Júlia, Miguel, Pedro, vão escovar os dentes e pegar as mochilas. Tenho que levar vocês para a escola." As 3 crianças obedeceram, saindo da cozinha. Ana e Lucas ficaram olhando para Helena com interesse crescente. "Você vai ficar com eles enquanto estou fora", Rafael disse a Helena. "Ana tem 4 anos, Lucas 3. Não dão muito trabalho, mas não tire os olhos deles. Lucas gosta de sair correndo." "Pode deixar", Helena respondeu. Rafael saiu com os 3 mais velhos poucos minutos depois. Helena ficou sozinha com Ana e Lucas, sentindo o peso da responsabilidade. Eram crianças que não a conheciam, que tinham acabado de perder a mãe. E agora ela estava ali, uma estranha tentando ocupar um espaço que não era seu. "Que tal se a gente limpar a cozinha juntos?", Helena sugeriu, tentando soar animada. Ana pareceu considerar a ideia. "Mamãe sempre cantava quando limpava." "Eu também gosto de cantar", Helena disse. "Você conhece alguma música?" Ana começou a cantarolar uma melodia simples, e Helena a acompanhou enquanto lavava a louça. Lucas observava de longe, ainda desconfiado, mas não mais chorando. Eram pequenos passos, Helena sabia, mas eram passos na direção certa. O resto da manhã passou rapidamente. Helena limpou a cozinha, organizou a sala, juntou as roupas sujas e descobriu uma área de serviço nos fundos com um tanque grande. Começou a lavar as roupas à mão, suando sob o sol que já estava forte. Ana e Lucas brincavam no quintal sob sua supervisão. De vez em quando, Helena parava para beber água e observar a propriedade. Era maior do que tinha percebido inicialmente. Além da casa principal, havia um galpão que parecia guardar ferramentas e equipamentos, uma área que devia ter sido estábulo, e mais ao fundo, campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era muita terra para um homem só cuidar. Helena começava a entender por que Rafael estava tão desesperado. Não era apenas sobre as crianças, era sobre tudo. Ele estava se afogando em responsabilidades. Quando Rafael voltou no meio da tarde, encontrou a casa transformada. A sala estava organizada, as roupas lavadas estendidas no varal, e havia cheiro de comida vindo da cozinha. Ele parou na porta, surpreso. Helena estava na cozinha, mexendo uma panela grande no fogão. Tinha amarrado o cabelo num coque e tinha as mangas arregaçadas. "Achei feijão e arroz na despensa", ela explicou sem olhar para ele. "Fiz um ensopado com o que tinha. Espero que as crianças gostem." Rafael não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor da cozinha limpa, para a mesa posta, para a mulher que tinha aparecido em sua vida apenas um dia atrás e já estava mudando as coisas. "Você não precisava fazer tudo isso hoje",
ele disse finalmente. Eu sei, Helena respondeu, finalmente olhando para ele. Mas não sei ficar parada quando tem trabalho a fazer. Algo passou pelo rosto de Rafael. Talvez respeito. Talvez apenas cansaço aliviado. As crianças vão chegar da escola daqui a pouco, ele disse. Vou buscar Miguel e os outros no ponto. Ele saiu novamente, e Helena voltou sua atenção para a comida. Queria que aquela primeira refeição fosse boa, não para impressionar, mas porque sabia que a comida tinha o poder de reunir pessoas, e aquela família precisava de união. Quando todos se sentaram à mesa para o jantar, havia uma tensão palpável. Júlia ainda olhava para Helena com desconfiança, mas Miguel parecia mais curioso agora. Pedro comia com vontade, sem se importar muito com a situação. Ana e Lucas já estavam mais confortáveis com Helena. Está gostoso, Miguel disse depois de algumas garfadas. Faz tempo que não comemos algo assim. É diferente, Júlia comentou, o tom crítico. Diferente não significa ruim, Rafael disse, lançando um olhar de advertência para a filha. Agradeça pela comida. Obrigada, Júlia murmurou sem convicção. Helena não se deixou abalar. Sabia que conquistar a confiança de Júlia seria o maior desafio. A menina claramente ainda estava de luto pela mãe e via Helena como uma intrusa, talvez até como uma substituta indesejada. Depois do jantar, enquanto Helena lavava a louça, Rafael apareceu na cozinha com uma expressão séria. Precisamos conversar sobre os arranjos, ele disse. Helena secou as mãos e esperou. Você trabalha de segunda a sábado. Domingo é seu dia de folga. Pode ir para a vila se quiser ou ficar aqui descansando. Você come na mesa com a gente. Não quero que se sinta como empregada. E sobre pagamento? Ele hesitou, e Helena percebeu que aquela parte o deixava desconfortável. Não posso pagar um salário alto agora. A situação está difícil. Mas você tem quarto, comida, e posso dar um valor pequeno por mês para suas necessidades pessoais. Está bom, Helena disse. Ela não estava em posição de barganhar, e honestamente, apenas ter um teto sobre a cabeça já era mais do que tinha há uma semana. Tem mais uma coisa, Rafael continuou. As crianças, especialmente Júlia, vão testar você. Vão ser difíceis, talvez até cruéis. Elas estão machucadas e não sabem lidar com isso. Preciso que você seja paciente com elas. Eu entendo, Helena respondeu. Também já perdi pessoas. Sei como a dor pode deixar a gente amargo. Rafael a estudou por um momento, parecendo querer fazer mais perguntas, mas se conteve. Boa noite, então. Amanhã é outro dia. Boa noite, Rafael. Nos dias seguintes, Helena estabeleceu uma rotina. Acordava antes de todos, preparava o café da manhã, ajudava as crianças a se aprontarem para a escola, cuidava dos 2 pequenos durante o dia enquanto limpava e cozinhava, e à noite jantava com todos antes de limpar novamente e finalmente se recolher ao seu quarto. Era um trabalho exaustivo, mas Helena não reclamava. Na verdade, havia algo reconfortante naquela rotina. Dava propósito aos seus dias, preenchia o vazio que tinha se instalado em sua vida. Mas nem tudo era tranquilo. Júlia continuava hostil. Pequenas coisas começaram a acontecer. Utensílios que Helena tinha acabado de lavar apareciam sujos novamente. Roupas que ela tinha dobrado eram encontradas amassadas no chão. Brinquedos espalhados logo depois que ela arrumava a sala. Helena sabia quem estava por trás disso, mas não disse nada. Júlia estava testando seus limites, vendo se conseguiria fazê-la desistir. Mas Helena não ia desistir. Não tinha para onde ir, e mais do que isso, estava começando a se importar com aquelas crianças. Uma tarde, enquanto estendia roupas no varal, ouviu vozes vindo da frente da casa. Curiosa, Helena caminhou até a lateral e viu uma mulher elegante conversando com Rafael. Ela usava um vestido de tecido caro, tinha os cabelos perfeitamente arrumados e sorria de um jeito que não alcançava os olhos. Rafael, trouxe um bolo para as crianças, a mulher dizia, estendendo uma caixa. Sei como é difícil para você sozinho. Obrigado, Clarice, Rafael respondeu educadamente. Mas não estou sozinho. Contratei alguém para ajudar com a casa e as crianças.
O sorriso de Clarice vacilou por uma fração de segundo. Ah, sim? Quem? Foi quando ela viu Helena parada ali com o avental sujo e o cabelo preso de qualquer jeito. Os olhos de Clarice a avaliaram de cima a baixo e Helena viu o julgamento claro em seu rosto. Esta é Helena, Rafael apresentou. Ela está morando aqui e cuidando da casa. Que interessante, Clarice disse, o tom adocicado demais. De onde você é, querida? De longe, Helena respondeu simplesmente, não querendo entrar em detalhes sobre seu passado. Entendo. Clarice sorriu, mas havia algo calculista em seus olhos. Bom, espero que tudo corra bem. Rafael, se precisar de qualquer coisa mesmo, você sabe onde me encontrar. Ela se despediu com acenos exagerados e saiu em seu carro reluzente. Rafael suspirou quando ela foi embora. Ela é persistente, ele disse a Helena. Ela gosta de você, Helena observou. Rafael pareceu desconfortável com o comentário. Clarice é viúva também, rica, bonita, e deixa bem claro que está interessada. Mas eu não estou procurando nada assim. Não precisa me explicar, Helena disse. Não é da minha conta. Mas as palavras de Rafael ficaram ecoando em sua cabeça pelo resto do dia. Ele tinha deixado claro que o acordo entre eles era puramente prático. Não havia espaço para sentimentos ou complicações, e Helena precisava lembrar disso. Não podia se permitir criar expectativas sobre algo que nunca seria mais do que um arranjo de conveniência. À noite, depois que as crianças foram dormir, Helena ficou um tempo na cozinha terminando de limpar. Estava cansada até os ossos, mas satisfeita com o trabalho do dia. Foi quando ouviu um choro abafado vindo de um dos quartos. Seguiu o som até o quarto que Ana e Lucas compartilhavam. A menina estava sentada na cama, abraçando um cobertor e soluçando baixinho. Ana? Helena sussurrou entrando no quarto. O que aconteceu? Tive um pesadelo, a menina disse entre lágrimas. Sonhei que a mamãe estava indo embora de novo. Helena sentiu o coração apertar. Sentou-se na beirada da cama e, hesitante, colocou a mão no ombro da menina. Pesadelos são ruins mesmo, mas eles passam. A mamãe cantava para mim quando eu tinha pesadelos, Ana disse a voz pequena. Ela ficava aqui até eu dormir de novo. Helena não sabia o que fazer. Não queria tomar o lugar da mãe da menina, mas também não podia deixá-la sofrendo ali sozinha. Quer que eu fique aqui até você dormir? Ana olhou para ela com olhos ainda brilhantes de lágrimas, depois assentiu. Helena ficou sentada na beirada da cama, cantarolando baixinho uma melodia que sua própria mãe cantava para ela quando era criança. Aos poucos, Ana foi relaxando até finalmente adormecer. Helena saiu do quarto com cuidado para não acordá-la. No corredor, quase esbarrou em Rafael, que estava parado ali, claramente tendo ouvido tudo. Obrigado, ele disse baixinho. Eu não sei fazer essas coisas. Não sei como consolar elas quando choram por causa da mãe. Você faz o melhor que pode, Helena respondeu. Elas sabem que você as ama. Às vezes é só isso que importa. Rafael a olhou nos olhos por um longo momento e Helena sentiu algo estranho no peito. Mas então ele acenou com a cabeça e foi para seu próprio quarto e o momento passou. Deitada em sua cama naquela noite, Helena pensou em como sua vida tinha mudado tão rapidamente. Uma semana atrás, estava desesperada e sozinha. Agora estava em uma casa cheia de pessoas, com responsabilidades e desafios pela frente. Não era o que tinha imaginado para sua vida, mas era algo. E talvez, apenas talvez, pudesse se tornar algo bom. Os dias se transformaram em semanas. Helena se estabeleceu na rotina da fazenda, aprendendo os hábitos de cada criança, descobrindo como funcionava a casa, entendendo os desafios que Rafael enfrentava. Júlia continuava hostil, mas Helena notou que os outros filhos estavam começando a aceitá-la. Miguel às vezes fazia perguntas sobre sua vida, Pedro ria de suas piadas, e Ana e Lucas já a procuravam quando precisavam de algo. Mas a situação ficou mais complicada quando Clarice começou a aparecer com mais frequência, sempre com desculpas diferentes. Trouxe doces para as crianças. Apareceu dizendo que estava passando por ali e quis dar uma olhada.
convidou Rafael para um jantar na casa dela. Helena percebia o jogo que estava sendo jogado. Clarice estava marcando território, deixando claro que ela era uma opção melhor. Uma mulher da mesma classe social que Rafael, com dinheiro e educação, sem um passado misterioso ou necessidade desesperada de abrigo. Uma tarde, Clarice apareceu quando Rafael estava nos campos. Helena a recebeu na porta e a mulher entrou sem ser convidada. "As crianças estão em casa?" Clarice perguntou, olhando ao redor como se avaliasse a limpeza. "Estão nos quartos fazendo tarefas", Helena respondeu. "Ah, que bom que estão aprendendo responsabilidade." Clarice sorriu. "Você sabe, Helena, tenho que dar os parabéns. A casa está bem mais organizada do que quando eu vinha aqui depois que a Lúcia partiu." A menção à falecida esposa de Rafael fez Helena ficar alerta. Lúcia era uma mulher maravilhosa, Clarice continuou, caminhando pela sala e tocando os móveis como se os conhecesse intimamente. Ela e eu éramos muito próximas. Ela me contava tudo, inclusive sobre os problemas que tinha. "Não acho apropriado falar sobre isso", Helena disse firmemente. "Oh, claro que não." Clarice riu, mas não havia humor na risada. "Mas sabe, eu me preocupo com Rafael e as crianças. Eles são como família para mim. E quando vejo uma estranha de repente morando aqui, cuidando deles, é natural que eu fique apreensiva." "Entendo sua preocupação." Helena manteve a voz calma. "Mas Rafael foi quem tomou essa decisão." "Rafael está vulnerável", Clarice rebateu, a máscara de doçura caindo um pouco. "Ele está sozinho, desesperado, e talvez não esteja pensando com clareza. Alguém precisa protegê-lo de tomar decisões das quais vai se arrepender." Antes que Helena pudesse responder, Júlia apareceu na porta da sala. "Tia Clarice", a menina disse, e havia calor genuíno em sua voz. "Não sabia que você estava aqui." "Vim visitar vocês, querida." Clarice abriu os braços e Júlia correu para abraçá-la. "Como você está?" "Estou bem", Júlia respondeu, mas então lançou um olhar para Helena. "Seria melhor se as coisas fossem como antes." Clarice acariciou o cabelo da menina. "Eu sei, querida, eu sei. Mas temos que ser fortes, não é? Sua mãe gostaria que você fosse forte." Helena observou a cena, sentindo uma pontada de algo que não queria admitir ser ciúme. Júlia claramente adorava Clarice, e Clarice estava usando isso a seu favor. Quando Rafael chegou meia hora depois, encontrou Clarice conversando animadamente com Júlia na sala, enquanto Helena preparava o jantar na cozinha. A expressão dele era difícil de ler. "Clarice, não sabia que você estava aqui", ele disse, o tom educado, mas não caloroso. "Ah, eu estava com saudades das crianças." Clarice levantou-se alisando o vestido. "E queria falar com você sobre uma coisa, posso?" Eles saíram para a varanda, e embora Helena tentasse não escutar, era impossível não ouvir fragmentos da conversa. "Não sabe nada sobre ela. Poderia ser qualquer pessoa. As crianças precisam de estabilidade. Eu poderia ajudar." A voz de Rafael era mais baixa, impossível de distinguir as palavras. A conversa durou vários minutos antes de Clarice finalmente sair, mas não antes de lançar um último olhar triunfante para Helena através da janela da cozinha. Rafael entrou na casa parecendo mais cansado do que nunca. Ele foi direto para o quarto sem dizer nada, e Helena teve um pressentimento ruim se instalando em seu estômago. No dia seguinte, Rafael estava diferente, mais distante, mais calado. Mal olhava para Helena e, quando o fazia, havia algo conflituoso em seus olhos. Ela não perguntou o que estava errado, mas sentia a mudança no ar, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Foi Júlia quem trouxe a tempestade 3 dias depois. Helena estava arrumando a sala quando ouviu gritos vindo do quarto de Rafael. Correu para lá e encontrou Júlia segurando algo nas mãos, o rosto vermelho de raiva. "Ela roubou!" Júlia gritava. "Ela roubou a joia da mamãe!" Rafael pegou o objeto das mãos da filha. Era um broche delicado, com pequenas pedras que brilhavam sob a luz. "Júlia, o que está dizendo?" Rafael perguntou, a voz tensa.
Estava procurando meu caderno no quarto dela e encontrei isso debaixo do colchão. Júlia apontou para Helena. Ela roubou a joia da mamãe. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Eu não toquei em nada que não fosse meu, ela disse, a voz tremendo. Mentirosa, Júlia gritou. Você está aqui há semanas fingindo que se importa, mas só quer roubar a gente. As outras crianças apareceram nas portas, atraídas pelos gritos. Miguel parecia confuso, Pedro assustado. Ana começou a chorar. Júlia, se acalme, Rafael ordenou, mas sua voz não tinha a firmeza de costume. Ele olhou para Helena e havia dúvida em seus olhos. Dúvida que cortou Helena mais profundamente do que qualquer acusação. Por que você estava no quarto de Helena? Rafael perguntou à filha. Já disse, estava procurando meu caderno. E por que seu caderno estaria no quarto dela? Júlia hesitou por uma fração de segundo. Não sei, mas estava procurando em todos os lugares. Helena sabia que aquilo era mentira. Júlia tinha colocado aquela joia em seu quarto de propósito. Mas como provar? Era a palavra dela contra a palavra da filha de Rafael, e Helena era apenas uma estranha que tinha aparecido na estrada há algumas semanas. Eu não peguei isso, Helena repetiu olhando diretamente para Rafael. Eu juro que não toquei em nada que pertencesse à sua família. Então como foi parar no seu quarto? Júlia desafiou. Helena não tinha resposta para isso. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. Acho que todos precisam se acalmar, Rafael finalmente disse. Júlia, volte para seu quarto. Miguel, Pedro, levem Ana e Lucas para fora. Eu preciso conversar com Helena em particular. As crianças saíram lentamente, Júlia lançando um último olhar venenoso para Helena. Quando ficaram sozinhos, Rafael colocou o broche sobre a cômoda e passou a mão pelo rosto, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Helena, ele começou, e o tom de voz dele já dizia tudo. Você acredita nela? Helena disse, e não era uma pergunta. Eu não sei o que acreditar, Rafael admitiu. Júlia é minha filha. Ela está machucada, está com raiva, mas nunca mentiu para mim antes. E eu sou apenas uma estranha que você encontrou na estrada, Helena completou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Não é isso, Rafael esfregou os olhos. Mas você tem que entender minha posição. Eu não te conheço. Não sei nada sobre você, sobre seu passado, sobre por que estava sozinha naquela estrada. E agora minha filha está me dizendo que você roubou algo que era da mãe dela. E você prefere acreditar que sou uma ladra do que considerar que sua filha pode estar mentindo porque me odeia. Helena disse, a voz quebrando apesar de si mesma. Rafael não respondeu, e o silêncio foi resposta suficiente. Quer que eu vá embora? Helena disse. Não era uma pergunta. Eu não sei, Rafael admitiu. Preciso de tempo para pensar, para entender o que está acontecendo aqui. Helena assentiu, sentindo como se estivesse de volta àquela estrada poeirenta, perdida e sem destino. Se você quiser que eu vá, eu vou, ela disse baixinho. Mas saiba que eu nunca toquei em nada que não fosse meu. Eu tenho muitos defeitos, cometi muitos erros na vida, mas não sou ladra. Ela saiu do quarto antes que Rafael pudesse responder, voltou para seu quartinho nos fundos e se sentou na cama, tremendo. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. Tinha trabalhado tanto, tentado tanto, e ainda assim não era suficiente. Nunca seria suficiente. O jantar daquela noite foi tenso e silencioso. Helena preparou a comida como sempre, mas mal conseguiu comer. Júlia tinha uma expressão de satisfação que mal conseguia esconder. Miguel e Pedro pareciam confusos e desconfortáveis. Ana não parava de olhar para Helena com olhos grandes e preocupados. Depois do jantar, enquanto Helena lavava a louça, Miguel apareceu na cozinha. Ele ficou ali parado por um momento antes de falar. Eu não acho que você roubou, ele disse baixinho. Helena parou o que estava fazendo e olhou para o menino. Por quê? Porque minha mãe me ensinou a ver as pessoas pelas atitudes delas, não pelas palavras. E você cuida da gente, cuida da casa, trabalha muito. Uma pessoa que rouba não faria tudo isso.
As palavras do menino de 10 anos quebraram algo dentro de Helena, e ela teve que se virar rapidamente para que ele não visse as lágrimas. Obrigada, Miguel, ela conseguiu dizer. Isso significa muito para mim. Ele saiu da cozinha e Helena terminou a louça com as mãos tremendo. Pelo menos uma pessoa acreditava nela. Era um pequeno consolo em meio ao caos que sua vida tinha se tornado novamente. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto escuro, pensando em seu próximo passo. Para onde iria se Rafael a mandasse embora? Não tinha dinheiro economizado, não tinha contatos, não tinha nada. Seria de volta à estrada, de volta ao desespero. Mas não podia ficar onde não era bem-vinda. Não podia ficar onde era vista como ladra. O amanhecer chegou, e com ele veio uma resolução. Helena tomou banho, arrumou seus pertences na pequena trouxa com que tinha chegado e foi para a cozinha preparar o café da manhã uma última vez. Se ia embora da maneira certa, cumprindo suas obrigações até o fim. As crianças desceram uma por uma. Júlia tinha uma expressão cautelosa, como se esperasse uma confrontação. Mas Helena não disse nada, apenas serviu o café e os ovos como sempre fazia. Quando Rafael desceu, ele parou ao ver Helena. Bom dia, ela disse simplesmente. Bom dia, ele respondeu, a voz cansada. O café foi silencioso e desconfortável. Quando terminou, Rafael levou as 3 crianças mais velhas para a escola como sempre. Helena ficou com Ana e Lucas, mas estava diferente, distante, como se já estivesse se despedindo. Estava estendendo a última carga de roupas no varal quando ouviu vozes vindo da casa, vozes altas. Uma delas era de Rafael. Ele tinha voltado mais cedo. Helena largou as roupas e correu para dentro. O que encontrou a deixou paralisada na porta. Rafael estava no meio da sala, segurando o broche de Lúcia. E na frente dele, com o rosto vermelho e olhos cheios de lágrimas, estava Pedro. Foi a Júlia que me pediu para pegar o broche. O menino chorava. Ela disse que era para fazer uma surpresa para você, pai. Mas então ela me mandou esconder no quarto da Helena. Eu não sabia que era para fazer mal para ela, eu juro. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia dificultar a respiração. Rafael olhou para o filho com uma expressão de choque e dor. Pedro, você tem certeza do que está dizendo? Sua voz estava baixa, perigosamente calma. Tenho sim, pai. Pedro soluçava. A Júlia disse que se eu não fizesse, ela não ia mais ser minha amiga. Ela disse que a Helena era ruim e que precisava ir embora. Mas eu gosto da Helena. Ela é legal com a gente. Rafael fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia algo quebrado em seu olhar. Onde está sua irmã? No quarto dela, Pedro respondeu. Vá para seu quarto. Vamos conversar sobre isso depois. Pedro saiu correndo, ainda chorando. Rafael ficou ali parado, segurando o broche, parecendo não saber o que fazer. Foi quando notou Helena na porta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os olhos dele encontraram os dela, e Helena viu neles culpa, vergonha e algo mais que não conseguiu identificar. Helena, Ele começou, mas as palavras pareciam falhar. Não precisa dizer nada. Helena o interrompeu, a voz firme apesar da dor em seu peito. Já entendi tudo. Eu deveria ter acreditado em você, Rafael disse, dando um passo em sua direção. Deveria ter confiado. Você tem feito tanto por nós e eu deixei minha filha mentir e acusá-la injustamente. Helena queria dizer que estava tudo bem, que entendia, mas não estava tudo bem. Doeu ter sido acusada. Doeu que ele tenha duvidado dela. Doeu perceber o quão frágil era sua posição naquela casa. Eu vou falar com Júlia agora, Rafael continuou. Ela vai pedir desculpas a você, o que ela fez foi inaceitável. Uma desculpa forçada não vai mudar nada, Helena disse. Júlia me odeia. Ela sempre me odiou. E eu entendo por quê. Eu sou uma intrusa aqui, estou no lugar que era da mãe dela. Você não está no lugar de ninguém, Rafael disse com força. Você está fazendo um trabalho importante.
E eu não vou deixar minha filha de 12 anos destruir isso porque ela está machucada e confusa. Ele subiu as escadas com passos pesados. Helena ficou ali embaixo, ouvindo vozes abafadas vindo do andar de cima. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Rafael estava bravo, muito bravo. 20 minutos depois, Júlia desceu as escadas com o rosto inchado de tanto chorar. Ela parou na frente de Helena, mas não conseguia olhar nos olhos dela. Desculpa, a menina murmurou. Desculpa por ter mentido. Helena olhou para a criança e sentiu algo se abrandar em seu peito. Júlia não era má. Era apenas uma menina de 12 anos que tinha perdido a mãe e não sabia lidar com a dor. Júlia, Helena disse suavemente. Olhe para mim. A menina levantou os olhos relutante. Eu não estou aqui para substituir sua mãe, Helena continuou. Ninguém pode substituir uma mãe. Eu sei disso porque perdi a minha quando era bem jovem. Eu sei como dói, como parece que tem um buraco no peito que nunca vai sarar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia novamente. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Helena disse. Eu estou aqui porque seu pai me deu uma chance quando eu não tinha nada. Nada. E eu vou trabalhar duro para retribuir essa chance. Não estou tentando tomar o lugar de ninguém. Só estou tentando sobreviver assim como você. Eu sinto falta dela todos os dias, Júlia sussurrou. E ver você aqui, fazendo as coisas que ela fazia, usando a cozinha dela, cuidando dos meus irmãos. É como se ela estivesse sendo apagada. Sua mãe nunca vai ser apagada, Helena disse com convicção. Ela vive em você, em seus irmãos, nas memórias que vocês têm dela. Eu nunca vou tirar isso de vocês. Júlia assentiu, incapaz de falar. Rafael apareceu no topo da escada, observando a cena. Havia algo suave em sua expressão agora. Júlia, vá para seu quarto, ele disse. Sem televisão, sem brinquedos. Você vai ficar lá pensando no que fez, até eu decidir qual vai ser sua punição. A menina subiu as escadas arrastando os pés. Quando ela passou pelo pai, ele colocou a mão em seu ombro por um breve momento. Era um gesto que dizia que, apesar da raiva, ele ainda a amava. E aquilo, mais do que qualquer coisa, mostrou a Helena o tipo de homem que Rafael era. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael desceu as escadas lentamente. Sinto muito, ele disse. Por tudo. Por duvidar de você. Por não ter protegido você quando deveria. Você estava protegendo sua filha, Helena respondeu. Eu entendo isso. Não é desculpa, Rafael insistiu. Você tem sido nada além de trabalhadora e gentil com meus filhos. Deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter investigado melhor antes de acusá-la implicitamente. Está feito agora, Helena disse. Vamos apenas seguir em frente. Mas seguir em frente era mais fácil falar do que fazer. Nos dias que se seguiram, havia uma tensão na casa que não existia antes. Júlia evitava Helena completamente, comendo rápido e se trancando no quarto. Miguel e Pedro pareciam não saber como agir. Ana, que era pequena demais para entender completamente o que tinha acontecido, percebia que algo estava errado e ficou mais grudenta com Helena. Rafael estava mais presente, mas também mais distante. Ele observava Helena trabalhando, às vezes abria a boca como se fosse dizer algo, mas então se calava. Era como se não soubesse mais como interagir com ela. E então, Clarice voltou. Ela apareceu numa tarde de sábado, quando todas as crianças estavam em casa. Trazia sacolas cheias de presentes, bonecas para Ana, caminhões de brinquedo para Lucas, livros para os mais velhos. Não poderia ficar sem visitar meus pequenos favoritos, ela disse, distribuindo os presentes na sala. As crianças ficaram animadas, exceto Júlia, que pegou seu presente com uma expressão estranha. Helena observava de longe da porta da cozinha, sentindo-se como uma intrusa em um momento familiar. Helena, Clarice a chamou, o tom doce demais. Ouvi falar sobre o incidente com a joia. Que situação terrível! Deve ter sido tão humilhante para você. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Foi um mal-entendido que já foi esclarecido, ela respondeu. Oh, sim, claro. Clarice sorriu. Mas você sabe como são as pequenas cidades.
As pessoas falam. E uma vez que sua reputação é manchada, é tão difícil limpar, não é? Era uma ameaça velada. Clarice estava deixando claro que ia espalhar a história, distorcê-la para fazer Helena parecer mal. Clarice, Rafael interveio, o tom seco. Agradeço pelos presentes, mas não acho apropriado discutir assuntos privados da minha família. Oh, Rafael, eu só me preocupo com vocês. Clarice colocou a mão no braço dele. Você sabe disso. Lúcia faria o mesmo se estivesse no meu lugar. A menção à falecida esposa era um golpe baixo e todos sentiram. Rafael se afastou suavemente. Eu preciso terminar o trabalho no galpão, ele disse. As crianças podem brincar com os presentes enquanto isso. Ele saiu e Clarice ficou ali por mais meia hora, conversando com as crianças, mas lançando olhares significativos para Helena. Quando finalmente foi embora, Helena sentiu como se pudesse respirar novamente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena ficou na varanda dos fundos olhando as estrelas. Estava cansada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Cansada de lutar, cansada de tentar se encaixar onde claramente não era bem-vinda. Não consegue dormir? A voz de Rafael a fez pular. Ela não tinha ouvido ele se aproximar. Estava só pensando, Helena respondeu. Rafael se apoiou no corrimão ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Sobre o quê? Sobre como a vida é estranha, Helena disse. Há um mês, eu estava naquela estrada sem esperanças. Agora estou aqui com um teto sobre a cabeça, mas ainda me sentindo como se estivesse perdida. Você se arrepende de ter aceito minha proposta? Rafael perguntou. Helena pensou na pergunta cuidadosamente. Não, ela respondeu honestamente. Mas também não sei se isso vai dar certo a longo prazo. Júlia me odeia. Clarice quer me destruir. E você não confia em mim. Eu confio em você, Rafael disse rapidamente. Sei que errei, sei que duvidei quando não deveria. Mas você precisa entender, Helena. Minha vida inteira desmoronou quando Lúcia partiu. Eu estava mal. Os meninos estavam mal e de repente aparece você. Uma mulher que eu não conheço de lugar nenhum e eu a coloco dentro da minha casa, perto dos meus filhos. É claro que tive medo quando Júlia fez aquela acusação. Eu entendo, Helena disse. Mas entender não torna menos doloroso. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo os sons da noite no campo. Qual é a sua história, Helena? Rafael perguntou suavemente. De onde você veio? Por que estava sozinha naquela estrada? Helena hesitou. Não tinha falado sobre seu passado com ninguém desde que tinha chegado ali, mas talvez fosse hora de ser honesta. Eu cresci em uma cidade pequena no sul. Ela começou devagar. Minha mãe passou quando eu tinha 15 anos. Meu pai, ele começou a beber depois disso. Ficou violento. Eu aguentei até os 18 e então fugi. Rafael a ouviu em silêncio, sem interromper. Trabalhei em vários lugares. Casas de família, fazendas, restaurantes. Tudo informal, tudo temporário. Há 3 anos conheci um homem. Ele parecia gentil, atencioso. Disse que queria cuidar de mim. Eu acreditei nele. Helena parou, a dor da memória ainda fresca. Por 2 anos foi bom. Morávamos juntos numa casa simples. Ele trabalhava numa oficina. Eu cuidava da casa. Então ele começou a mudar. Ficou possessivo, ciumento. Começou a me controlar. Para onde eu ia, com quem falava, o que vestia. Helena. Rafael disse suavemente, mas ela balançou a cabeça. Deixe-me terminar, ela pediu. Preciso falar isso. Ele assentiu. Uma noite tivemos uma briga feia. Ele me disse para sair, para ir embora e nunca mais voltar. Eu peguei o que pude carregar e saí. Mas ele tinha controlado todo o dinheiro. Não tinha nada. Fiquei em uma pensão barata por alguns dias, mas quando o dinheiro acabou, não tinha escolha. Fui para a estrada, esperando chegar na próxima cidade e encontrar trabalho. E foi quando nos encontramos, Rafael completou. Foi quando você me salvou, Helena corrigiu. Estava sem comer direito há dias. Mais uma semana naquela estrada e eu não sei o que teria acontecido. Rafael ficou em silêncio, processando tudo que ela tinha contado. Então, surpreendendo Helena,
Ele colocou a mão sobre a dela no corrimão. Sinto muito por tudo que passou, ele disse, e obrigado por confiar em mim com sua história. O toque era simples, quase impessoal, mas significava algo. Significava que ele entendia, que ele via Helena como uma pessoa com suas próprias dores e lutas, não apenas como a mulher que tinha aparecido para trabalhar em sua casa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos antes de Rafael se retirar para dormir. Helena ficou um pouco mais, sentindo algo mudando em seu peito. Era perigoso começar a sentir algo mais do que gratidão por Rafael. Perigoso e tolo. O acordo entre eles era claro. Não havia espaço para sentimentos complicados. Mas o coração, Helena estava aprendendo, raramente obedecia à razão. Os dias passaram transformando-se em semanas. Junho chegou trazendo um frio mais intenso nas noites, e Helena começou a entender os ritmos e desafios da fazenda. Rafael trabalhava do amanhecer ao anoitecer, tentando manter tudo funcionando, mas era uma batalha árdua. As cercas precisavam de reparos constantes. Os equipamentos estavam velhos e quebravam frequentemente, e a próxima colheita se aproximava com a pressão de ser bem-sucedida. Helena notava como Rafael ficava cada vez mais cansado, mais preocupado. Ela ouvia ele conversando ao telefone com o banco, falando sobre empréstimos e prazos. A situação financeira da fazenda era pior do que ela imaginava. Uma manhã, enquanto preparava o café, ouviu vozes alteradas vindo do escritório. Era Rafael ao telefone, e ele não parecia feliz. Eu entendo que o pagamento está atrasado, mas preciso de mais tempo. Não, eu não tenho como pagar o valor total agora. A colheita está em 2 meses. Eu garanto que vou acertar tudo, então. Helena fingiu não estar ouvindo, mas o coração apertou. Se Rafael perdesse a fazenda, o que aconteceria com as crianças? E com ela? Naquela tarde, Clarice apareceu novamente, mas desta vez era diferente. Ela não trazia presentes nem sorrisos falsos. Tinha uma expressão séria quando pediu para falar com Rafael em particular. Eles se fecharam no escritório por quase 1 hora. Helena tentou não ficar ansiosa, tentou focar no trabalho, mas era impossível não se perguntar o que estava acontecendo. Quando Clarice saiu, ela passou por Helena com um sorriso triunfante. Em breve tudo vai estar como deveria estar, ela disse enigmaticamente antes de ir embora. Rafael não saiu do escritório pelo resto da tarde. Helena queria verificar se ele estava bem, mas não sabia se tinha esse direito. No fim, foi Miguel quem entrou no escritório para chamá-lo para o jantar. Rafael apareceu parecendo ter envelhecido 10 anos. Ele mal tocou na comida, respondeu às perguntas das crianças com monossílabos e então se retirou para o quarto logo depois de comer. Helena limpou a cozinha com um peso no coração. Alguma coisa estava muito errada. Foi na manhã seguinte que tudo veio à tona. Rafael reuniu as crianças na sala depois do café. Helena estava na cozinha, mas pode ouvir tudo. Crianças, precisamos conversar sobre algo importante. Rafael começou, a voz cansada. Vocês sabem que as coisas têm sido difíceis aqui na fazenda. Financeiramente, estamos em uma situação complicada. Devo dinheiro ao banco e eles estão pressionando para que eu pague. Vamos perder a fazenda, pai? Miguel perguntou, a voz assustada. Não se eu aceitar a ajuda que me foi oferecida, Rafael respondeu. Clarice se ofereceu para emprestar o dinheiro que precisamos. Mas há uma condição. Helena sentiu o estômago afundar. Sabia exatamente qual era a condição. Ela quer que Helena vá embora, Júlia disse, e não havia satisfação em sua voz agora. Havia apenas confusão. Sim, Rafael confirmou. Ela acha que seria melhor para todos se Helena não estivesse mais aqui. Diz que pode ajudar a cuidar de vocês, ou contratar alguém que ela conheça e confie. Mas eu gosto da Helena, Pedro protestou. Eu também, Ana adicionou com a voz pequena. Eu sei, Rafael disse. Eu também. Eu também acho que Helena tem sido muito boa para nós, mas preciso pensar no que é melhor para a família a longo prazo. Se perdermos a fazenda, não teremos onde morar. Não terei como sustentar vocês. Helena não aguentou mais ouvir. Silenciosamente, voltou para seu quarto e fechou a porta. Sentou-se na cama, as mãos tremendo.
Então era isso. Depois de tudo, ainda não era suficiente. Ainda não pertencia a lugar nenhum. Ela não sabia quanto tempo ficou ali sentada, mas eventualmente ouviu uma batida suave na porta. Helena, era a voz de Rafael. Posso entrar? Ela não respondeu, mas ele entrou mesmo assim. Ficou parado na soleira da porta, parecendo não saber o que dizer. Você ouviu tudo, ele disse. Não era uma pergunta. Ouvi, Helena confirmou, mantendo a voz firme. Eu não sei o que fazer, Rafael admitiu, passando a mão pelo cabelo em frustração. A situação é impossível. Preciso do dinheiro para salvar a fazenda, mas a ideia de mandar você embora... Ele parou, parecendo não conseguir completar a frase. Helena levantou-se e olhou para ele. Rafael não precisa explicar, ela disse. Eu entendo. Você tem que pensar nos seus filhos primeiro, sempre. E se isso significa aceitar a ajuda de Clarice e me dispensar, então é isso que você deve fazer. Não é tão simples, Rafael protestou. É sim, Helena insistiu. Eu vou facilitar para você. Vou embora. Para onde você vai ir? Não sei, Helena admitiu. Mas vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Rafael deu um passo em direção a ela. Helena, eu não quero que você vá. Não quero aceitar o dinheiro de Clarice com essa condição absurda. Mas também não sei como vou salvar essa fazenda sozinho. Então, deixe-me ajudar, Helena disse impulsivamente. Deixe-me trabalhar mais. Posso fazer trabalhos extras na vila, trazer dinheiro, posso... Não, Rafael a interrompeu. Você já trabalha demais. Não vou pedir mais de você. Mas eu quero ajudar, Helena insistiu. Esta fazenda, estas crianças, vocês se tornaram importantes para mim. Não quero ver tudo desmoronar. Rafael a olhou por um longo momento e havia algo tão intenso em seus olhos que fez o coração de Helena acelerar. Você se tornou importante para nós também, ele disse baixinho. Mais do que eu esperava. Mais do que eu deveria permitir. O ar entre eles parecia carregado de algo não dito. Helena sabia que estava em território perigoso, mas não conseguia se afastar. Rafael, ela começou, mas foi interrompida por gritos vindos de fora. Pai! Pai! Era a voz de Miguel. Vem rápido! Tem fumaça saindo do galpão! Rafael saiu correndo. Helena logo atrás. Quando chegaram ao galpão, havia de fato fumaça saindo de uma das janelas. Rafael não pensou duas vezes antes de entrar correndo. Helena gritou para ele parar, mas já era tarde. Miguel, pegue suas irmãos e fique longe, Helena ordenou. Agora! Ela pegou um balde que estava próximo, encheu com água da mangueira e correu para dentro do galpão. A fumaça estava densa, dificultando a visão. Helena cobriu o rosto com o avental e gritou por Rafael. Aqui! Ele respondeu de algum lugar à direita. Helena o encontrou tentando apagar um pequeno incêndio que tinha começado numa pilha de feno. Ela jogou a água que tinha no balde, ajudando a controlar as chamas. Rafael saiu correndo, voltou com outro balde e juntos conseguiram apagar o fogo antes que se espalhasse. Quando saíram do galpão, ambos tossindo e cobertos de fuligem, as crianças correram para abraçá-los. Pai, você está bem? Júlia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou bem, Rafael assegurou, abraçando a filha. Helena me ajudou a apagar o fogo antes que ficasse sério. Ele olhou para Helena e havia gratidão genuína em seus olhos. Você não deveria ter entrado lá, ele disse. Foi perigoso. Você também não deveria, Helena retrucou, mas não ia deixar você lá sozinho. Naquele momento algo mudou. Não eram apenas patrão e empregada, ou mesmo acordo de conveniência. Eram duas pessoas que tinham corrido perigo juntas, que tinham se protegido mutuamente. Naquela noite, depois que todos se acalmaram e Rafael verificou que não havia danos sérios ao galpão, ele chamou Helena para conversar novamente. Tomei uma decisão, ele disse. Não vou aceitar o dinheiro de Clarice, não com essa condição. Vou encontrar outro jeito de resolver a situação financeira, mesmo que seja mais difícil. Rafael, você não precisa fazer isso por minha causa. Helena começou. Não é só por você. Ele a interrompeu. É por mim também, por esta família. Clarice não está oferecendo ajuda por bondade. Ela quer controle,
Quer me controlar, quer controlar o que acontece nesta casa. E eu não vou permitir isso. Helena sentiu um alívio imenso inundar seu peito. Obrigada, ela disse simplesmente. Não agradeça ainda. Rafael deu um sorriso cansado. Ainda tenho que descobrir como vou pagar o banco. Mas vamos encontrar um jeito. Juntos. A palavra juntos ecoou na mente de Helena por dias. Tinha um significado que ia além do prático, e ela se pegava pensando nela em momentos aleatórios. Mas os problemas estavam longe de terminar. Na verdade, estavam apenas começando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 semanas depois do incêndio no galpão, Helena estava na vila fazendo compras quando ouviu 2 mulheres conversando na padaria. Dizem que ela apareceu do nada, sem passado, sem nada. Uma delas sussurrava. E agora está morando na casa do Rafael Almeida, cuidando das crianças dele. Clarice disse que ela foi acusada de roubar uma joia da falecida Lúcia. A outra respondeu. Imagina, Rafael deve estar louco para deixar alguém assim perto dos filhos dele. Pobre homem, ele está tão sobrecarregado que não enxerga que está sendo aproveitado. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Clarice estava espalhando a história distorcida pela cidade, exatamente como tinha ameaçado fazer. Ela terminou as compras rapidamente e voltou para a fazenda com o coração pesado. Não contou a Rafael sobre o que tinha ouvido, mas ele percebeu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa na vila? Ele perguntou naquela noite. Não, Helena mentiu. Está tudo bem, mas não estava tudo bem. Nos dias seguintes, Helena notou que as pessoas a olhavam diferente quando ia à vila. Havia sussurros, olhares de julgamento. A dona da mercearia foi seca com ela. O farmacêutico mal a cumprimentou. Clarice estava destruindo sua reputação sistematicamente. E Helena não sabia como se defender. Como provar que era uma pessoa honesta quando ninguém a conhecia? Como lutar contra boatos quando não tinha aliados? A pressão aumentou quando uma vizinha apareceu na fazenda num domingo à tarde. Era uma senhora de uns 60 anos, chamada Dona Conceição, que morava numa propriedade menor próxima dali. Helena a recebeu com educação, oferecendo café. Dona Conceição aceitou e sentou-se na varanda, observando Helena com olhos penetrantes. Você é a moça que está morando aqui com Rafael e as crianças, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, senhora, Helena respondeu. Estou ajudando com a casa e os cuidados das crianças. Dona Conceição tomou um gole do café. Ouvi muita coisa sobre você na vila. Coisas feias. Helena sentiu o coração afundar, mas manteve a expressão neutra. Sei que as pessoas estão falando, ela admitiu. Clarice Tavares sempre foi uma mulher complicada. Dona Conceição continuou. Ambiciosa. Acostumada a conseguir o que quer. E ela quer Rafael há muito tempo. Helena não sabia o que dizer, então ficou em silêncio. Mas sabe o que eu acho? Dona Conceição pousou a xícara. Acho que Clarice está com medo. Medo de que você esteja conquistando um lugar que ela acha que deveria ser dela. Eu não estou tentando conquistar nada, Helena protestou. Só estou trabalhando, tentando viver minha vida. Eu sei disso. Dona Conceição sorriu pela primeira vez. Tenho olhos bons ainda. Vejo como você trabalha duro, como cuida daquelas crianças. Vi você na vila há alguns dias, quando aquelas mulheres fofocavam. Você não respondeu, não causou cena. Apenas seguiu em frente com dignidade. As palavras da senhora idosa trouxeram lágrimas aos olhos de Helena. É difícil, ela admitiu. Muito difícil. Sei que é, Dona Conceição concordou. Mas escute bem o que vou te dizer. Pequenas cidades são assim mesmo. Gostam de fofocar, gostam de julgar. Mas se você continuar sendo quem é, fazendo o que é certo, eventualmente a verdade vence. As pessoas vão perceber que Clarice está mentindo. E se não perceberem, então é porque não prestam. Dona Conceição deu de ombros. E quem não presta não merece sua preocupação. Ela se levantou para ir embora. Obrigada, Helena disse sinceramente.
pela visita e pelas palavras. Não precisa agradecer, Dona Conceição acenou com a mão. Só vim aqui para te lembrar que você não está sozinha. Há pessoas que veem a verdade, mesmo quando ela está escondida atrás de mentiras bem contadas. Depois que ela foi embora, Helena se sentou na varanda e chorou. Chorou de alívio por não estar completamente sozinha, chorou de frustração com a situação injusta, chorou porque estava cansada de sempre ter que provar seu valor. Rafael a encontrou ali meia hora depois. Helena? Ele se sentou ao lado dela. O que aconteceu? Dona Conceição disse alguma coisa? Não, Helena limpou as lágrimas. Na verdade, ela foi muito gentil. Só estou cansada. Cansada de tudo. Das fofocas na vila, Rafael disse. Não era uma pergunta. Você sabe sobre elas? Miguel ouviu algumas coisas quando foi buscar material escolar na papelaria. Rafael explicou. Ele me contou. Ia falar com você sobre isso, mas estava esperando o momento certo. Não há momento certo para falar sobre como estão destruindo minha reputação, Helena disse com amargura. Helena, olhe para mim, Rafael pediu. Ela obedeceu, relutante. Não me importo com o que as pessoas na vila estão dizendo, ele disse firmemente. Sei quem você é, sei o caráter que você tem. Vi você trabalhar incansavelmente. Vi você cuidar dos meus filhos como se fossem seus. Vi você colocar nossas necessidades acima das suas repetidas vezes. Isso é o que importa. Mas e as crianças? Helena perguntou. E se começarem a ouvir essas coisas na escola? E se outros pais não quiserem que seus filhos venham aqui por minha causa? Então esses pais não são pessoas que eu quero por perto de qualquer forma, Rafael respondeu. Helena, você não vai fugir de novo. Não vou deixar Clarice ganhar dessa forma. Helena queria acreditar nele. Queria acreditar que tudo ia ficar bem, mas tinha aprendido da maneira difícil que a vida raramente era justa com pessoas como ela. As semanas seguintes foram tensas. Helena evitava ir à vila sempre que possível, mandando Rafael fazer as compras quando ele ia levar as crianças à escola. Mas não podia se esconder para sempre. O problema financeiro também estava piorando. Helena ouvia Rafael ao telefone com o banco cada vez mais frequentemente. Ele estava tentando negociar mais tempo, mas era claro que a paciência deles estava acabando. Uma noite, depois que todos foram dormir, Helena ficou acordada pensando. Tinha que haver algo que pudesse fazer para ajudar. Não podia apenas ficar parada enquanto tudo desmoronava. Foi quando se lembrou de algo que Dona Conceição tinha mencionado casualmente durante a visita. Ela tinha elogiado os bordados na toalha de mesa que estava na varanda. São trabalhos delicados assim que as pessoas pagam bem na vila, ela tinha dito. Especialmente com as festas de fim de ano se aproximando. Helena sabia bordar. Sua mãe tinha ensinado quando era criança e, embora estivesse enferrujada, tinha certeza de que conseguiria recuperar a habilidade. Talvez pudesse fazer algumas peças para vender. No dia seguinte, enquanto arrumava o quarto de Júlia, Helena encontrou uma caixa guardada no alto do armário. Dentro havia linhas de bordado, agulhas e tecidos. Eram materiais de Lúcia. Helena hesitou. Não queria mexer nas coisas da falecida, mas também sabia que aqueles materiais poderiam ajudar a salvar a fazenda. Ela pegou a caixa e levou para a sala, onde encontrou Júlia fazendo tarefas da escola. Júlia, Helena chamou suavemente. Encontrei isso no seu quarto. Eram da sua mãe? A menina olhou para a caixa e assentiu, os olhos ficando marejados. Ela bordava muito, fazia toalhas, fronhas, guardanapos, tudo era lindo. Você sabe se ela vendia essas peças? Às vezes, Júlia respondeu. Principalmente perto do Natal. As pessoas encomendavam presentes personalizados. Helena respirou fundo antes de fazer a pergunta que estava na ponta da língua. O que você acha de me ensinar alguns dos pontos que sua mãe fazia? Eu sei o básico, mas aposto que ela tinha técnicas mais elaboradas. Podíamos fazer algumas peças para vender e ajudar com as despesas da fazenda. Júlia a olhou surpresa. Você quer que eu te ensine? Se você quiser, Helena disse. Seria uma forma de honrar a memória dela, continuar o trabalho que ela fazia. E, ao mesmo tempo,
ajudar sua família. Júlia pareceu considerar a proposta cuidadosamente. Então, para a surpresa de Helena, ela assentiu. Está bem, ela disse. Mamãe me ensinou muita coisa antes de partir, eu posso te mostrar. Foi assim que começou uma nova fase. Todas as tardes, depois que Helena terminava seus trabalhos na casa, ela e Júlia se sentavam na sala com a caixa de bordados. A menina era uma professora paciente, mostrando os pontos diferentes, explicando como sua mãe combinava cores e criava padrões. Era uma atividade que estava aproximando as duas de forma que nada mais tinha conseguido. Enquanto bordavam, conversavam. Sobre coisas pequenas no início, sobre a escola, sobre as brincadeiras favoritas de Júlia, sobre o clima. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas. Você acha que mamãe ficaria brava comigo? Júlia perguntou um dia, sem tirar os olhos do bordado. Por ter sido tão má com você no começo? Helena parou o que estava fazendo e olhou para a menina. Acho que sua mãe entenderia, ela disse gentilmente. Você estava protegendo a memória dela da única forma que sabia. Isso mostra o quanto você a amava. Mas fui injusta com você, Júlia insistiu. Inventei aquela história da joia. Fiz o Pedro participar. Quase fez você ir embora. Quase, Helena concordou. Mas não fez. E agora estamos aqui, juntas, fazendo algo que sua mãe amava. Isso tem que contar para alguma coisa. Júlia olhou para ela com olhos brilhantes de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou, por não ter desistido de nós. Helena sentiu o coração se apertar. Aquela menina tinha sido sua maior adversária e agora estava se tornando uma aliada improvável. As peças bordadas começaram a ficar prontas. Eram toalhas de mesa com padrões florais delicados, jogos americanos com bordas elaboradas, fronhas com iniciais personalizadas. Júlia tinha herdado o talento da mãe e estava ajudando a criar designs bonitos. Dona Conceição foi a primeira cliente. Ela veio buscar 2 toalhas de mesa que tinha encomendado e ficou impressionada com a qualidade. Essas estão tão bonitas quanto as que Lúcia fazia, ela elogiou. Talvez até mais, porque pode-se ver o carinho que foi colocado em cada ponto. Ela pagou generosamente e prometeu recomendar o trabalho delas para outras pessoas. E manteve a promessa. Em 2 semanas, Helena e Júlia tinham mais encomendas do que conseguiam produzir. O dinheiro não era muito, mas ajudava. Helena entregava cada centavo a Rafael, que parecia simultaneamente grato e desconfortável. Você não precisa dar todo o dinheiro, ele disse. Fique com uma parte para você. Não, Helena insistiu. Esse dinheiro é para ajudar a salvar a fazenda. É o mínimo que posso fazer. Mas mesmo com o dinheiro extra dos bordados, não era suficiente. O banco estava perdendo a paciência e Rafael estava ficando desesperado. Helena podia ver nos olhos dele a preocupação crescente, as noites mal dormidas, o peso de carregar tanta responsabilidade sozinho. Foi numa terça-feira nublada que tudo veio à tona. Rafael recebeu uma carta do banco. Ele tinha 30 dias para pagar a dívida total ou eles iniciariam o processo de execução da hipoteca. A fazenda seria perdida. Aquela noite foi a mais silenciosa desde que Helena tinha chegado. Até as crianças sentiam que algo estava gravemente errado. Rafael mal tocou no jantar e depois se trancou no escritório. Helena não conseguiu deixar as coisas assim. Depois de colocar as crianças para dormir, ela bateu na porta do escritório. Entre! A voz de Rafael soava derrotada. Ele estava sentado na cadeira velha, com a carta do banco na mão, olhando para ela como se fosse uma sentença. Não há solução, ele disse antes que Helena pudesse falar. Não tenho como conseguir essa quantia em 30 dias. Não sem aceitar o dinheiro de Clarice, e mesmo que eu quisesse, não vou aceitar nas condições dela. Tem que haver outra forma, Helena disse. Não há. Rafael jogou a carta sobre a mesa. Já tentei tudo. Já falei com todos os bancos da região. Ninguém vai emprestar dinheiro para alguém que já está endividado. E a colheita não vai estar pronta a tempo. E se pedirmos ajuda para os vizinhos? Helena sugeriu. E pedir o quê? A maioria está lutando tanto quanto eu. Rafael esfregou o rosto com as mãos. Esta região inteira está sofrendo com as últimas secas e pragas. Então vendemos algo,
Helena insistiu. Tem que ter algo de valor aqui na fazenda. Já vendi tudo que não era essencial, Rafael respondeu. Os cavalos extras, o trator velho, até algumas joias de família. Não resta mais nada. O desespero em sua voz era palpável. Helena sentiu o coração se partir. Aquele homem tinha dado a ela um lar quando não tinha nada. E agora, ela estava assistindo impotente enquanto ele perdia o dele. Rafael, ela disse suavemente, vamos dar um jeito. Não sei como ainda, mas vamos. Ele olhou para ela e havia tanta dor e cansaço em seus olhos que Helena teve que se conter para não chorar. Obrigado por tentar me animar, ele disse, mas acho que desta vez não há milagre que nos salve. Ele se levantou e passou por ela, indo para o quarto. Helena ficou ali no escritório, olhando ao redor, como se as paredes pudessem lhe dar uma resposta. Tinha que haver algo, tinha que ter. Seus olhos pousaram na estante com livros antigos e álbuns de fotos. Ela caminhou até lá, não sabendo exatamente o que estava procurando. Pegou um dos álbuns e começou a folhear. Eram fotos da família. Rafael mais jovem, uma mulher bonita que devia ser Lúcia, as crianças pequenas. Havia uma foto específica que chamou sua atenção. Era de Rafael e Lúcia em frente a um quiosque numa feira. Eles estavam vendendo algo. Helena olhou mais de perto. Eram produtos agrícolas, legumes, frutas, verduras, todos organizados em cestas bonitas. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era louca, talvez impossível, mas era alguma coisa. Na manhã seguinte, Helena acordou determinada. Assim que Rafael saiu para o campo, ela reuniu as crianças na cozinha. Preciso que todos me ajudem com uma coisa, ela disse. É importante. Até Júlia prestou atenção, notando a seriedade no tom de Helena. Temos que salvar a fazenda, Helena continuou. E tenho uma ideia, mas vai precisar de todo mundo trabalhando junto. O que podemos fazer? Miguel perguntou. Somos só crianças. Crianças que sabem trabalhar duro, Helena corrigiu. Vi todos vocês ajudando seu pai nos finais de semana. Júlia, você me ensinou a bordar. Miguel, você é forte e responsável. Pedro, você é criativo. Ana e Lucas, vocês alegram qualquer ambiente. Juntos, podemos fazer algo especial. Mas o quê? Júlia perguntou. Helena respirou fundo. Vamos fazer uma feira especial onde vendemos tudo o que pudermos produzir. Bordados, comidas caseiras, produtos da horta, tudo. E vamos chamar todo mundo da região. Fazer um evento que chame atenção e gere renda rapidamente. Em 30 dias, Júlia pareceu cética. É impossível. Talvez, Helena admitiu, mas é a única chance que temos. Papai sabe disso? Miguel perguntou. Ainda não, Helena respondeu. Quero ter um plano sólido antes de falar com ele. Então, vocês estão comigo? As crianças olharam uma para as outras. Então, Júlia foi a primeira a falar. Estou, ela disse com firmeza. Vamos salvar nossa casa. Uma a uma, as outras crianças concordaram. Até Lucas, que mal entendia o que estava acontecendo, levantou a mãozinha dizendo, eu também. Assim começou o projeto mais louco em que Helena já tinha se envolvido. Nos dias seguintes, sempre que Rafael estava nos campos, ela e as crianças trabalhavam freneticamente. Júlia produzia bordados como nunca, chegando a ficar acordada até tarde para terminar as peças. Miguel cuidava da horta com renovado vigor, cultivando legumes e verduras extras. Pedro, com sua criatividade, começou a fazer pequenos objetos de madeira com sobras que encontrou no galpão. Helena cozinhava conservas, geleias e todo tipo de comida que pudesse ser vendida. Dona Conceição foi a primeira pessoa fora da família a saber do plano. Helena foi visitá-la numa tarde para pedir conselhos. É uma ideia ambiciosa, a senhora disse depois de ouvir tudo. Mas não impossível. Vou ajudar vocês. Posso espalhar a notícia pela região, convencer algumas pessoas a virem? Obrigada, Helena disse, sentindo esperança pela primeira vez em dias. Mas, Helena, Dona Conceição adicionou, Rafael precisa saber. Ele é o dono da fazenda. Não pode tomar decisões tão grandes sem ele.
Helena sabia que ela estava certa. Naquela noite, depois do jantar, ela pediu para falar com Rafael na varanda. Tem algo que preciso te contar, ela começou. Rafael a olhou com curiosidade. As crianças e eu estamos planejando algo, Helena continuou. Uma feira aqui na fazenda. Vamos vender tudo o que conseguirmos produzir em 3 semanas. Bordados, comidas, produtos da horta, artesanato. A ideia é gerar renda rápida para ajudar com a dívida. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Helena começou a ficar nervosa. Você está planejando isso há quanto tempo? Ele finalmente perguntou. Alguns dias, Helena admitiu. Queria ter certeza de que era viável antes de falar com você. E é? Viável? Não sei, Helena respondeu honestamente. Mas é a melhor chance que temos. E as crianças estão empolgadas. Elas querem ajudar a salvar a fazenda. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que Helena tinha aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava processando algo importante. Mesmo que consigamos fazer uma boa feira, não vai ser suficiente para pagar a dívida toda, ele disse. Eu sei, Helena concordou. Mas vai ser um começo, e quem sabe pode abrir portas. Mostrar para o banco que você está se esforçando, que há potencial. Talvez eles deem mais tempo. Ou talvez não, Rafael rebateu, mas não havia raiva em sua voz, apenas realismo cansado. Ou talvez não, Helena ecoou. Mas prefiro tentar e falhar do que não tentar, e me perguntar para sempre se poderia ter feito diferença. Rafael a olhou por um longo momento, e então, para a surpresa de Helena, ele sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Você é teimosa, sabia? Ele disse. Ouvi isso 1 ou 2 vezes. Helena respondeu com um pequeno sorriso próprio. Está bem, Rafael decidiu. Vamos fazer essa feira. Mas eu vou ajudar também. Todos nós vamos trabalhar juntos nisso. A partir daquele momento, a fazenda inteira se transformou numa colmeia frenética de atividade. Rafael se juntou aos esforços, usando suas habilidades de carpintaria para construir barracas para a feira. Miguel e Pedro ajudavam, aprendendo e trabalhando lado a lado com o pai. Júlia e Helena bordavam até suas mãos doerem. Ana pintava placas coloridas anunciando a feira. Até Lucas ajudava do seu jeitinho, organizando utensílios e fazendo pequenas tarefas. Dona Conceição manteve sua palavra. Ela espalhou a notícia pela região e, para surpresa de todos, a resposta foi positiva. Pessoas ofereceram ajuda. Uma vizinha doou tecidos para os bordados. Um fazendeiro trouxe mudas extras de verduras. O dono da padaria na vila se ofereceu para divulgar o evento. Mas nem tudo era positivo. Clarice, ao saber da feira, ficou furiosa. Ela apareceu na fazenda numa tarde com o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo, ela disse a Rafael. Uma feirinha não vai resolver seus problemas. Você está dando falsas esperanças para suas crianças e para si mesmo. É minha decisão, Rafael respondeu calmamente. É uma decisão estúpida, Clarice retrucou. E tudo por causa dela. Ela apontou para Helena. Ela está enchendo sua cabeça de fantasias impossíveis. Helena está tentando ajudar, Rafael disse, a voz ficando mais firme. Algo que você só ofereceu fazer com condições impossíveis. Condições razoáveis, Clarice corrigiu. Quis proteger você e suas crianças de alguém que não conhecemos de lugar nenhum. Clarice, Rafael disse com clareza. Agradeço sua preocupação, mas não preciso de sua proteção. E definitivamente não preciso que me digam como devo cuidar da minha família. Você vai se arrepender, Clarice disse, estreitando os olhos. Quando perder tudo, vai ver que eu estava certa. Ela saiu batendo o portão, e ninguém a viu pelo resto da semana. Os dias voavam. O trabalho era exaustivo. Mas havia um senso de propósito que unia todos. Helena mal dormia, acordando cedo e indo dormir tarde, sempre com algo novo para fazer. Foi durante uma dessas noites tardias, quando ela estava na cozinha preparando mais geleia, que Rafael apareceu. Você deveria estar dormindo, ele disse. Você também, Helena respondeu sem tirar os olhos dos potes no fogão. Rafael se aproximou, ficando ao lado dela. Helena, ele disse suavemente, quero agradecer. Pelo quê? Por tudo isso.
por se importar, por lutar pela minha família como se fosse sua. Helena parou o que estava fazendo e finalmente olhou para ele. É que sinto como se fosse, ela admitiu. Nas últimas semanas vocês se tornaram minha família. Não sei explicar direito, mas é como me sinto. Rafael levantou a mão devagar e tocou suavemente o rosto dela, tirando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre seus olhos. O toque foi tão íntimo, tão cheio de sentimentos não ditos, que Helena sentiu o coração disparar. Você também se tornou parte da nossa família, Rafael disse baixinho. Mais do que eu imaginava ser possível. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, tão perto, que Helena podia sentir o calor dele. Era um momento carregado de possibilidades, de algo mudando entre eles. Mas antes que qualquer um pudesse agir, ouviram passos nas escadas. Era Miguel vindo buscar água. O momento se quebrou e Rafael se afastou, mas o olhar que ele deu a Helena antes de sair da cozinha ficou gravado em sua memória. Finalmente, o dia da feira chegou. A fazenda tinha sido transformada. Havia barracas montadas no campo em frente à casa, cada uma repleta de produtos. Os bordados de Júlia e Helena estavam lindamente expostos. Os legumes e verduras de Miguel, organizados em cestas artísticas. Os objetos de madeira de Pedro polidos e brilhantes. As conservas e geleias de Helena em potes coloridos com rótulos desenhados por Ana. As pessoas começaram a chegar cedo. Vizinhos, conhecidos da vila, até alguns desconhecidos que tinham ouvido falar do evento. Dona Conceição chegou com um grupo de amigas, todas prontas para comprar. A feira foi um sucesso maior do que qualquer um tinha imaginado. As pessoas não apenas compravam, mas também elogiavam a qualidade dos produtos. Os bordados de Júlia foram especialmente populares, com várias pessoas encomendando peças personalizadas. As conservas de Helena se esgotaram antes do meio-dia. Os objetos de Pedro encantaram muitas crianças que vieram com os pais. Mas o momento mais especial veio quando um homem bem vestido parou na barraca de bordados. Ele examinou as peças cuidadosamente, fez perguntas sobre as técnicas e então revelou que era dono de uma loja de artesanato de luxo na capital. Esses bordados têm qualidade excepcional, ele disse. Estaria interessado em estabelecer uma parceria regular. Poderíamos vender suas peças na minha loja com exposição muito maior e preços melhores. Júlia e Helena olharam uma para a outra, mal acreditando no que estavam ouvindo. Aquilo poderia ser a solução de longo prazo que precisavam. Não apenas para a dívida imediata, mas para o futuro da fazenda. Quando a feira terminou ao final da tarde, eles contaram o dinheiro juntos. Não era suficiente para pagar toda a dívida do banco, mas era uma quantia significativa. Combinado com o potencial da parceria com a loja da capital, havia esperança real pela primeira vez. Mas a celebração foi interrompida por uma visita inesperada. Um carro parou em frente à casa, e dele desceu um homem de terno. Era alguém do banco. Rafael ficou tenso imediatamente. Senhor Almeida, o homem cumprimentou formalmente. Vim aqui porque recebi informações preocupantes sobre sua propriedade. Que tipo de informações? Rafael perguntou, a voz controlada, mas tensa. Informações de que o senhor estava fazendo um evento não autorizado na propriedade, que estava usando a terra para fins comerciais sem a devida documentação. E como a propriedade está em processo de execução, isso seria uma violação dos termos do seu contrato. Helena sentiu o sangue gelar. Aquilo tinha Clarice escrita por todo lado. Isso é absurdo, Rafael disse. Foi apenas uma feira de produtos caseiros. Nada que viole qualquer termo. Vou precisar verificar isso, o homem do banco disse. Mas fui instruído a informá-lo que se houver qualquer irregularidade, o processo de execução será acelerado. Ele entregou alguns papéis a Rafael e foi embora, deixando uma nuvem de tensão sobre o que deveria ter sido um dia de celebração. Foi Clarice, Júlia disse com raiva. Ela fez isso. Provavelmente, Rafael concordou, olhando para os papéis com expressão sombria. Ela pode realmente estragar tudo? Helena perguntou, sentindo a esperança que tinha crescido durante o dia murchar rapidamente.
Não sei, Rafael admitiu. Preciso falar com um advogado, entender melhor meus direitos. A noite que deveria ter sido de celebração se transformou em preocupação. Rafael passou horas ao telefone tentando contatar um advogado que pudesse ajudar. As crianças foram para a cama desanimadas, sentindo que todo o trabalho duro poderia ter sido em vão. Helena ficou acordada, sentada na varanda, tentando processar tudo. Como uma pessoa poderia ser tão cruel? Clarice estava disposta a destruir uma família inteira apenas para conseguir o que queria. Não consigo dormir. A voz de Rafael a fez virar. Ele se sentou ao lado dela, parecendo ter envelhecido anos em poucas horas. Eu também não, Helena admitiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo os sons noturnos da fazenda. Helena, Rafael finalmente disse, se perdermos a fazenda, se tudo der errado, eu quero que você saiba que nada disso é sua culpa. Como não seria? Helena questionou. Se eu não estivesse aqui, Clarice não estaria fazendo isso. Ela está usando você para me atingir. Não, Rafael disse com firmeza. Clarice está fazendo isso porque é quem ela é. Uma mulher acostumada a conseguir o que quer e disposta a destruir qualquer um que fique no caminho. Isso não tem nada a ver com você especificamente. Mas tem tudo a ver comigo, Helena insistiu. Se você aceitasse o dinheiro dela e me mandasse embora, tudo isso acabaria. Rafael se virou para encará-la completamente. E você realmente acha que eu faria isso? Depois de tudo? Depois de tudo que você fez por nós, por mim? Eu não sei, Helena disse honestamente. Eu não sei mais o que esperar de nada. Rafael pegou a mão dela, o gesto gentil, mas firme. Então deixe eu ser claro, ele disse. Não importa o que aconteça com a fazenda, não importa quão difícil fique, você não vai embora. Não porque eu preciso de você para cuidar da casa ou das crianças, mas porque você faz parte desta família agora. Faz parte da minha vida de uma forma que não esperava e não sei bem como lidar. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que Rafael podia ouvir. Rafael, o que você está dizendo? Estou dizendo que o acordo que fizemos naquela estrada mudou. Rafael respondeu. Pelo menos para mim. Não é mais sobre praticidade ou conveniência. É sobre como me sinto quando você está por perto. Como tudo parece menos impossível quando você está ao meu lado. Como eu acordo pensando em vê-la e vou dormir pensando em conversas que tivemos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Eram palavras que ela tinha se proibido de esperar ouvir. Eu também sinto isso, ela admitiu. Mas tenho tanto medo. Medo de que isso não seja real. Medo de que seja apenas circunstância, necessidade se disfarçando de sentimento. Não é. Rafael disse com convicção. Sei a diferença. E sei o que sinto por você, Helena. Sei que é real. Ele se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Helena não queria se afastar. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi suave e cheio de promessa. Era um beijo que dizia tudo que não tinha sido dito antes. Era um beijo que mudava tudo. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Não sei o que vai acontecer com a fazenda, Rafael disse. Não sei como vamos superar isso, mas sei que quero você ao meu lado enquanto tentamos. Eu também quero isso, Helena respondeu. Mais do que qualquer coisa. Eles ficaram ali, abraçados na varanda, encontrando conforto um no outro, enquanto o mundo parecia desmoronar ao redor. Era apenas um momento, uma pausa no caos, mas era deles, e ninguém poderia tirar isso deles. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. O advogado que Rafael conseguiu contatar confirmou que a feira tinha sido completamente legal e não violava nenhum termo do contrato com o banco. Era apenas mais uma tentativa desesperada de Clarice de causar problemas. Mas o banco, pressionado pelas reclamações, decidiu acelerar o processo mesmo assim. Rafael teve apenas 2 semanas extras em vez das 4 originais que restavam. O dinheiro da feira ajudou, mas não era suficiente. Eles precisavam de pelo menos mais 50% do valor total, e o tempo estava acabando. Foi quando a parceria com a loja da capital entrou em ação.
O dono voltou com um contrato generoso. Ele queria todas as peças bordadas que Júlia e Helena pudessem produzir nos próximos meses, e estava disposto a pagar adiantado por um lote grande. Além disso, Dona Conceição revelou que tinha convencido várias fazendas da região a formarem uma cooperativa de vendas conjuntas. A ideia era que todos trabalhassem juntos, dividindo custos e lucros, fortalecendo toda a comunidade em vez de cada um lutar sozinho. Lentamente, peça por peça, o quebra-cabeça estava se montando. O dinheiro foi sendo reunido de diferentes fontes: os bordados, a cooperativa, algumas vendas extras de produtos da fazenda, até uma vaquinha que os vizinhos organizaram sem que Rafael soubesse. Quando finalmente chegou o dia do pagamento final ao banco, eles tinham quase o valor total. Faltavam apenas R$3.000. Rafael estava na agência, negociando, tentando convencer o gerente a aceitar um parcelamento do restante. Helena estava em casa com as crianças, todos nervosos, quando ouviram um carro parando em frente. Pelo vidro, Helena viu uma figura familiar descer. Era Clarice. Ela foi até a porta preparada para qualquer confronto, mas quando Clarice entrou na sala, havia algo diferente nela. Não havia o sorriso falso ou a arrogância de sempre. Ela parecia derrotada. "Vim falar com Rafael", ela disse. "Ele está no banco", Helena respondeu. "Eu sei." Clarice se sentou sem ser convidada. "É por isso que vim agora. Queria falar com você." "Comigo?" Helena não escondeu a surpresa. "Sim." Clarice olhou para as próprias mãos. "Vim pedir desculpas." O silêncio que se seguiu foi carregado de choque. Helena não tinha certeza de ter ouvido direito. "Desculpas?" ela repetiu. "Eu fui horrível com você", Clarice continuou. "Espalhei mentiras, tentei destruir sua reputação, fiz tudo o que pude para tirar você daqui." "E por quê?" "Porque tinha ciúmes. Porque queria algo que Rafael deixou claro que nunca me daria." "Por que está me dizendo isso agora?" Helena perguntou, ainda desconfiada. Clarice respirou fundo. "Porque vi vocês. Durante a feira. Vi como ele olha para você. Como as crianças te tratam. Vi uma família verdadeira. E percebi que nunca teria isso. Não importa quanto dinheiro oferecesse ou quantas mentiras contasse." Ela tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. "São R$3.000, ela disse. "O que falta para Rafael pagar o banco?" Helena olhou para o envelope como se fosse algum tipo de truque. "Por quê?" ela perguntou. "Por que você faria isso?" "Porque Lúcia era minha amiga", Clarice disse, e pela primeira vez, sua voz tremeu com emoção genuína. "Era minha melhor amiga, e antes de partir, ela me fez prometer que cuidaria de Rafael e das crianças. Mas não era sobre mim, era sobre eles, e eu perdi de vista isso. Deixei minha própria vontade obscurecer o que ela realmente pediu." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Lúcia teria adorado você", Clarice continuou. "Teria adorado como você cuida das crianças, como você luta pela família dela. Eu deveria ter visto isso desde o começo. Em vez disso, deixei o ciúme me transformar em algo cruel." Helena não sabia o que dizer. Parte dela ainda não confiava completamente em Clarice, mas havia algo genuíno nas lágrimas da mulher, na forma como ela estava se abrindo. "Não estou pedindo perdão", Clarice disse. "Sei que não mereço. Só estou tentando consertar um pouco do mal que causei." Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "Cuide deles", ela disse. "Cuide da família que eu não consegui ajudar da maneira certa." E então ela foi embora, deixando Helena parada na sala, segurando um envelope com a solução para todos os problemas financeiros. Quando Rafael voltou para casa algumas horas depois, ele estava pálido. O gerente do banco tinha sido inflexível. Ou pagava o valor total, ou perdia a fazenda. Não havia mais negociação. "Perdemos", ele disse ao entrar, a voz quebrada. "Temos uma semana para desocupar a propriedade." "Não perdemos", Helena disse calmamente, estendendo o envelope para ele. Rafael pegou confuso, abriu, e seus olhos se arregalaram ao ver o dinheiro. "De onde? Como?" Ele mal conseguia formar frases. "Clarice trouxe",
Helena explicou. Ela se desculpou e trouxe exatamente o que faltava. Rafael olhou do dinheiro para Helena, então para as crianças que tinham se reunido na sala, e então de volta para o dinheiro. Não entendo, ele disse. Por que ela faria isso? Helena contou tudo sobre a visita de Clarice, sobre as desculpas, sobre a promessa feita a Lúcia. Quando terminou, Rafael se sentou pesadamente numa cadeira, processando tudo. Então está acabado, ele finalmente disse. Realmente acabado. Podemos pagar o banco. Podemos salvar a fazenda. A realização começou a se instalar. Júlia foi a primeira a reagir, correndo para abraçar o pai. Depois Miguel, então Pedro, Ana e Lucas. Logo todos estavam abraçados numa confusão de lágrimas e risos. Helena observava de longe, sorrindo apesar das próprias lágrimas. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, tinham salvado a fazenda. Rafael estendeu a mão para ela. Vem cá, ele disse. Você faz parte disso também. Helena se juntou ao abraço familiar e pela primeira vez em sua vida sentiu que verdadeiramente pertencia a algum lugar. Os dias seguintes foram de celebração e alívio. Rafael pagou o banco e o peso que tinha carregado por meses finalmente saiu de seus ombros. A cooperativa que Dona Conceição tinha organizado começou a funcionar, trazendo renda mais estável para a fazenda. O contrato com a loja da capital garantiu trabalho regular para Helena e Júlia nos bordados. Aos poucos, a vida foi se estabilizando numa nova normalidade. Uma normalidade em que Helena não era mais apenas a mulher que cuidava da casa, mas parte integral da família. Uma tarde, 3 meses depois da feira que tinha mudado tudo, Rafael pediu para falar com Helena em particular. Ele a levou até o campo onde eles tinham se encontrado pela primeira vez, onde tudo tinha começado. Lembra daquele dia? Ele perguntou, olhando para a estrada empoeirada. Como poderia esquecer? Helena respondeu. Foi o dia que minha vida mudou completamente. A minha também, Rafael admitiu. Quando parei a carroça e vi você ali, desesperada, mas ainda lutando, algo em mim reconheceu algo em você. 2 pessoas quebradas tentando sobreviver. Ele se virou para encará-la. Mas não somos mais apenas 2 pessoas quebradas, ele continuou. Nos consertamos um ao outro. Você me devolveu a esperança, me mostrou que era possível viver de novo, não apenas sobreviver. Você me deu um lar, Helena disse, a voz emocionada. Me deu uma família, me deu um propósito. Rafael pegou ambas as mãos dela nas suas. Helena, sei que começamos isso como um acordo prático, um acordo de conveniência, mas não é mais isso. Pelo menos não para mim. Eu te amo. Amo quem você é. Amo como você cuida dos meus filhos. Amo como você luta por nós. Amo você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora. Eu também te amo, ela respondeu. Amo você e suas crianças. Amo esta fazenda e a vida que construímos juntos. Então casa comigo, Rafael disse. Não por conveniência, não por necessidade, mas porque somos melhores juntos, porque queremos construir uma vida, uma família verdadeira. Sim, Helena respondeu sem hesitar. Sim, eu quero me casar com você. Eles se beijaram ali, na mesma estrada onde tudo tinha começado, selando uma promessa de futuro que nenhum dos dois tinha esperado encontrar. A notícia foi recebida com alegria pelas crianças. Até Júlia, que tinha sido a mais resistente no início, abraçou Helena com força e disse: Bem-vinda oficialmente à família. O casamento foi simples, realizado na própria fazenda numa tarde de primavera. Dona Conceição ajudou a organizar tudo. As crianças participaram da cerimônia e metade da vila apareceu para celebrar. O momento mais emocionante foi quando Júlia trouxe um pacote cuidadosamente embrulhado. É para você, ela disse a Helena. Era da minha mãe. Helena abriu com cuidado e encontrou um vestido branco simples, mas bonito, com bordados delicados nas mangas e na barra. Júlia, eu não posso, Helena começou, mas a menina a interrompeu. Sim, pode, Júlia insistiu. Mamãe teria querido. Ela amava essa fazenda, amava nosso pai, nos amava.
E sei que ela teria amado você também. Por cuidar de nós. Por amar meu pai. Por nos dar uma família novamente. As duas se abraçaram, chorando juntas. Era um momento de cura, de aceitação, de novo começo. Helena vestiu o vestido de Lúcia, reformado por suas próprias mãos, e de Júlia para servir nela. Não era sobre substituir ninguém. Era sobre honrar o passado enquanto construía o futuro. Quando ela caminhou pelo corredor improvisado no jardim da fazenda, com as crianças sorrindo e Rafael esperando no final com olhos brilhantes de emoção, Helena soube que tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. A cerimônia foi conduzida pelo prefeito da vila, que era amigo de Rafael há anos. As vozes se uniram em bênçãos e testemunhos, e quando Rafael e Helena foram declarados marido e mulher, os aplausos ecoaram pela fazenda. A recepção foi alegre e calorosa. Havia música, dança, muita comida. Dona Conceição tinha preparado um banquete com a ajuda de várias vizinhas. As crianças corriam pelo jardim, rindo e brincando. Até Clarice apareceu, mantendo-se à distância, mas oferecendo um aceno respeitoso que Helena retribuiu. Era uma nova família formada não por sangue ou obrigação, mas por escolha, por amor que tinha crescido em terreno improvável e florescido apesar de todos os obstáculos. À noite, quando os convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, Rafael e Helena ficaram na varanda olhando as estrelas. Ele a abraçou por trás e ela se encostou nele, sentindo a solidez de sua presença. Feliz? Ele perguntou baixinho. Mais do que imaginei ser possível, Helena respondeu honestamente. Há meses atrás eu estava perdida, sem esperança. E agora você está em casa, Rafael completou. Sim, Helena sorriu. Estou em casa. Os meses seguintes trouxeram novos desafios, como sempre trazem. A fazenda requeria trabalho constante, as crianças tinham suas necessidades e ocasionais conflitos, a vida não se tornou subitamente perfeita. Mas eles enfrentavam tudo juntos, como família. Helena e Júlia expandiram o negócio de bordados, agora vendendo não apenas para a loja da capital, mas também online. O trabalho era tanto que contrataram 2 mulheres da vila para ajudar, criando empregos e fortalecendo a comunidade. Miguel desenvolveu uma paixão por agricultura sustentável e começou a implementar novas técnicas na fazenda, melhorando a produtividade. Pedro descobriu talento para marcenaria e começou a fazer móveis bonitos que também vendiam bem. Ana e Lucas cresciam felizes e seguros, cercados de amor. Rafael, com a pressão financeira aliviada, pode finalmente focar em melhorar a fazenda, em vez de apenas sobreviver. Ele reformou a casa, consertou as cercas, modernizou alguns equipamentos. A fazenda Santa Rita estava florescendo novamente. 1 ano depois do casamento, Helena estava na cozinha preparando o jantar quando sentiu os braços de Rafael ao redor de sua cintura. Tenho uma surpresa, ele disse. Outra? Helena riu. Rafael era conhecido por suas pequenas surpresas, flores colhidas no campo, um dia de folga inesperado, pequenos presentes feitos por ele mesmo. Esta é grande, ele insistiu, um sorriso misterioso no rosto. Ele a levou até a sala onde todas as crianças estavam reunidas, todas com expressões animadas. O que está acontecendo? Helena perguntou confusa. Rafael entregou a ela alguns papéis. São os documentos da fazenda, ele explicou. Coloquei seu nome junto com o meu. Oficialmente, a fazenda Santa Rita é sua também agora. Não é apenas onde você mora, é sua. Nossa! Helena olhou para os papéis, mal acreditando no que estava vendo. Seu nome, Helena Almeida, ao lado do de Rafael como coproprietária da fazenda. Rafael, eu não sei o que dizer, ela sussurrou emocionada. Não precisa dizer nada, ele respondeu. Só queria que você soubesse que não é mais a mulher que eu encontrei na estrada, que precisa de um lugar para ficar. Você é minha esposa, a mãe dessas crianças, dona desta terra. Você pertence aqui completamente. Helena abraçou o marido, chorando de alegria. As crianças se juntaram ao abraço e por alguns minutos ficaram assim, uma família unida em amor e gratidão. Naquela noite,
Deitada ao lado de Rafael na cama que agora compartilhavam, Helena pensou em como a vida era misteriosa. Como um momento de desespero na estrada tinha se transformado em tudo isso. Uma família, um lar, um amor que não tinha buscado, mas que tinha encontrado mesmo assim. No que está pensando? Rafael perguntou, acariciando seu cabelo. Em como quase desisti, Helena admitiu. Naquele dia na estrada, antes de você aparecer, eu estava pensando em apenas deitar ali e deixar acontecer o que tinha que acontecer. Estava cansada demais para continuar lutando. Mas você continuou, Rafael disse. E ainda bem, porque eu preciso de você. As crianças precisam de você. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês, Helena respondeu. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas apreciando a presença um do outro. Helena, Rafael disse eventualmente, tem mais uma coisa. O quê? Estava pensando, talvez fosse hora de expandir nossa família. Helena se apoiou no cotovelo, olhando para ele no escuro. Você quer dizer... Quero dizer que já temos 5 filhos maravilhosos, Rafael sorriu. Mas se você quiser, se for algo que você deseja, eu adoraria ter um filho nosso também. Nosso próprio começo, fruto deste amor. Helena sentiu o coração transbordar. Ela nunca tinha se permitido sonhar em ter filhos próprios. Sua vida tinha sido tão caótica e incerta. Mas agora, com estabilidade e amor, eu gostaria disso, ela disse suavemente. Gostaria muito. Então vamos fazer isso acontecer. Rafael a puxou para mais perto, beijando sua testa. Os anos passaram, trazendo mudanças e crescimento. Helena engravidou e deu à luz uma menina linda que chamaram de Luísa, em homenagem à mãe que tinha sido perdida, mas nunca esquecida. A chegada do bebê trouxe nova alegria à fazenda, e os 5 irmãos mais velhos se deliciaram em ajudar a cuidar da irmãzinha. Júlia cresceu e foi para a universidade estudar design de moda, mas manteve o negócio de bordados, agora transformado numa empresa respeitável que empregava várias pessoas da região. Miguel assumiu cada vez mais responsabilidades na fazenda, trabalhando lado a lado com Rafael. Pedro abriu uma pequena oficina de marcenaria na vila. Ana e Lucas continuavam na escola, crescendo felizes e saudáveis. A Fazenda Santa Rita se tornou exemplo de sucesso na região, mostrando que era possível prosperar através de trabalho duro, cooperação comunitária e amor familiar. Dona Conceição, agora com mais de 70 anos, ainda visitava regularmente, trazendo histórias e sabedoria. Ela e Helena tinham desenvolvido uma amizade profunda, com a senhora mais velha se tornando uma figura de avó para as crianças. Até Clarice manteve distância respeitosa, mas ocasionalmente mandava presentes para as crianças em aniversários. O perdão tinha sido dado, e embora nunca voltassem a ser próximas, não havia mais animosidade. Numa tarde de domingo, 5 anos depois daquele encontro na estrada, a família inteira estava reunida na varanda. As crianças mais velhas tinham vindo visitar, trazendo namorados e namoradas. Dona Conceição estava lá também, segurando a pequena Luísa no colo. Rafael e Helena sentavam lado a lado no banco que ele tinha construído especialmente para eles. Lembra quando nos conhecemos? Helena perguntou, observando a cena de família feliz à sua frente. Como poderia esquecer? Rafael sorriu. Você acariciou meus cavalos e parou minha vida inteira. Quem diria que aquele momento desesperado se transformaria nisso? Helena gesticulou para a fazenda próspera, para as crianças rindo, para a vida que tinham construído. Eu sabia, Rafael disse suavemente. Sabia? Não do jeito que se revelou, ele esclareceu. Mas quando te vi naquela estrada, algo em mim reconheceu algo em você. Reconheceu força, reconheceu determinação, reconheceu alguém que estava lutando para sobreviver assim como eu. E pensei que talvez, apenas talvez, pudéssemos lutar juntos melhor do que sozinhos. E você estava certo. Helena apoiou a cabeça em seu ombro. Sempre estou. Rafael brincou e ela o cutucou nas costelas, rindo. Júlia, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. Sabe o que acho? Ela disse. Acho que mamãe mandou você para nós, Helena.
Acho que ela sabia que precisávamos de você e de alguma forma arranjou para que aquela carroça passasse por aquela estrada exatamente quando você estava lá. Helena sentiu os olhos marejarem. A relação dela com Júlia tinha se transformado completamente ao longo dos anos. A menina que uma vez a odiou, agora a chamava de mãe sem hesitação, sem sentir que estava traindo a memória de Lúcia. Sua mãe era especial, Helena disse, e se de alguma forma ela teve parte nisso, sou eternamente grata a ela. Por você, por seus irmãos, por seu pai. Por tudo. Fim da história. E então, o que você achou desta história? Você se emocionou com a jornada de Helena e Rafael? Gostaria muito de saber sua opinião. Deixe nos comentários como essa história tocou seu coração. Se você acredita no poder do amor que floresce mesmo nas situações mais improváveis, deixe seu like. E para não perder outras histórias emocionantes como esta, se inscreva no canal.